Pessoal, exercício sobre tema de uma das nossas aulas aí, que foi o uso da expressão porquê, né? Então temos aqui alguns exercícios para a gente praticar. Assinale a alternativa errada quanto ao emprego do porquê. Então é para encontrarmos aqui a alternativa errada, né? Então vamos na letra A. Não revelou motivo porque não foi ao trabalho. Então aqui esse porquê, eu posso trocar esse porquê por qual expressão, né? Vamos relembrar aqui, o porquê separado equivale a por qual motivo, por qual razão e pelo qual, né? Se eu puder trocar por uma dessas expressões, então essa frase estará correta. Não revelou o motivo pelo qual não foi ao trabalho, né? Então aqui observa que está correta. Queremos a errada. Letra B. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Então, esse porquê aqui tem ideia de explicação, ou também pode ter ideia de causa, né? Vamos identificar. Estavam ansiosos, pois, observe que eu posso trocar pela palavrinha pois o dia já havia amanhecido. Então, porque junto tem ideia de explicação. Então, essa frase está correta. Eis o porquê da minha viagem. Então, vamos observar que aqui tem um artigo. Então, sempre que tiver o artigo, né, o porquê ele é junto com acento. Vamos pular aqui na letra E. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio, né? Então, esse porquê aqui não é uma pergunta, tem uma ideia de explicação, né? Então, se tem uma ideia de explicação, o porquê é junto, né? Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. Então, aqui é uma causa, né? Qual foi a causa dele chegar atrasado? Foi porque houve um engarrafamento. Então, observe que esse porquê pode ter ideia de causa. Então, vamos voltar aqui na letra D. Então, a letra E está correta. Então, vamos ver a letra D porque que ela poderia estar errada. Ele não veio porque estava doente. Agora observe aqui, ó, essa frase, esse porquê tem uma ideia de explicação. Nós poderíamos trocar ele pela palavrinha pois. Ele não veio pois estava doente, né? Então aqui seria o porquê junto, né? Então é a letra D que está errada. Vamos lá na número 2. Complete as lacunas utilizando porquê separado, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Não sei o porquê, então aqui de cara eu já tenho a resposta, que esse ozinho aqui é um artigo. Toda vez que tiver artigo, é o porquê junto, né? Então aqui é o porquê junto com acento. Não sei o porquê de tanta euforia. Essa aqui também já está na cara. Vou apagar isso aqui. Letra B. Você não compareceu à reunião. Por quê? Qual é o porquê que eu uso no final de frase? É o porquê separado e com acento, né? Porquê separado sempre em final de frases. Os caminhos percorremos são tortuosos. Os caminhos porque percorremos são tortuosos. Então aqui poderia ser pelo qual, né? Qual porquê que eu posso trocar pelo qual? Vamos relembrar na regrinha. Pelo qual, porquê, né? Então aqui vai o porquê separado. Os caminhos pelo qual percorremos são tortuosos. Os caminhos porque percorremos são tortuosos. Agora aqui de cara já é uma pergunta, então. Por que não desiste dessa aventura? Então aqui o porquê é separado, né? Porque aqui já tem ideia de pergunta, né? Então quando for pergunta
é o separado. Pode ser também trocado pelo por qual motivo, por qual razão. Então, em frases interrogativas, uso o porquê separado, né? Vamos na letra E. Porque voltamos porque estávamos com muita saudade. Então aqui voltamos porque. Então aqui tem ideia de explicação, porque estávamos com muita saudade. Ideia de explicação é o porquê junto, né? Vamos mais uma, número 3. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego do porquê. Mesma coisa, porquê, né? Não fiz a pesquisa porque estava doente. Então, se observarmos essa frase aqui, tem ideia de explicação. Então, qual dos porquês aqui eu uso para explicação? É a letra D, né? Explicação, porquê junto. Vamos lá, aqui temos o que aqui? Uma frase interrogativa. Quando a frase é interrogativa, eu uso porquê separado. Então é a letra C, né? Porquê separado, porque é uma questão interrogativa. Agora essa frase a gente nem precisa ler, por quê? Eu já tenho a dica aqui que é no final de frase. Qual porquê que eu uso em final de frase? Letra B, né? Porquê separado com acento, final de frase. Próxima, nem imagino o porquê dessa alegria. Aqui tem o que? Artigo. Se eu tenho artigo, é porque junto com acento, letra A, né? Então finalizamos aqui um pequeno exercício sobre a aula aí do tema porquê.